Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo com Israel. As guerras, as perseguições, o antissemitismo, este desejo das nações se levantarem contra Israel e uma má vontade enorme contra o povo de Israel. Mas será que alguém vai conseguir vencer Israel ali na sua terra e tirar Israel desta terra? Ou será que na Bíblia existem profecias que falam de tudo isso que está vivendo agora o povo de Israel e mostra como é que vai ser o fim da história? Gente, eu estou amando fazer esse vídeo porque este vídeo fala da restauração da nação de Israel nas 4 etapas. Nós estamos falando aqui do Israel moderno, né? Em suas 4 etapas. Bom, todos vocês sabem, né, que depois que Israel foi expulso, né, teve dois episódios assim muito importantes. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o general Tito entrou, destruiu, e muitos judeus fugiram, outros foram levados cativos para Roma. E depois, no ano 135, também houve uma revolta de um homem chamado Jesus Bar-Kova. E aí, então, o imperador Adriano ficou muito indignado e baixou mesmo um decreto de que os judeus não podiam ficar na sua terra. Mudou o nome, né, da terra de Judeia para Palestina. E desde então, por quase 2000 anos, o povo judeu ficou disperso. Mas lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, nós lemos uma profecia extraordinária que Deus dá a Ezequiel, o profeta, falando de como seria a restauração da nação de Israel. Eu quero ler o texto e explicar para vocês, porque vai ficar muito claro para todo mundo o que vai ser o futuro da nação de Israel. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 cantos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu.
Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha, gente, é muito importante você entender que essa profecia, ou esta visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, foi no 6º século antes de Cristo. Estamos falando de 2.600 anos. Naquele tempo, Ezequiel estava exilado na Babilônia. E muitos acreditam que essa profecia diz respeito à volta do exílio da Babilônia. Acontece que quando você continua lendo os capítulos 38 e 39, e que você vê que quando Deus fala do retorno, ele não fala de um retorno simplesmente da Babilônia. Ele fala dos 4 cantos da terra. E, portanto, este exílio ao qual Ezequiel se refere não é o exílio da Babilônia, quando o povo de Israel foi levado e ficou por 70 anos lá. Esse é o exílio e a diáspora que veio no ano 70 depois de Cristo e no ano 135 também. Então, esta profecia, esta visão é simplesmente extraordinária, gente. E eu quero apresentar para vocês aqui a restauração de Israel, porque Deus, ele deixa claro, né, que este vale de ossos secos, os ossos secos é a nação de Israel. Só que quando ele mostra o processo da restauração, ele mostra que esse processo se daria em 4 etapas. E este é o vídeo de hoje. Você vai ficar encantado. Então, meu querido, antes de começar o vídeo, eu quero pedir que você dê um like, logo de cara, já dê um like. Também compartilhe este vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal, você me daria uma grande honra de se inscrever, porque desta maneira você estará me ajudando a levar a palavra de Deus para os 4 cantos da terra. Bom, a primeira parte do processo, que mostra ali aquele vale de ossos sequíssimos, fala do tempo em que Israel estava disperso pelas nações do mundo. Ok? O texto, quando Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, por acaso esses ossos podem reviver? Ele respondeu, Senhor, tu sabes, né? Obviamente, ele estava chocado, porque o texto diz que os ossos eram muitos e eram sequíssimos, ou seja, dando a noção clara de que eles já estavam lá há muito, mas muito tempo. Não havia nenhum resquício mais de vida naqueles ossos, naquele vale, né? Então, era como se fosse um exército que tivesse sido massacrado, tivesse sido jogado numa vala e ninguém os enterrasse. E eles foram, né, primeiro sendo consumidos, a carne, né, os tendões, foi tudo sendo consumido, não sobrou nada a não ser os ossos. Então, quando Deus pergunta a Ezequiel a possibilidade deles reviverem, Ezequiel fala, tu sabes, mas no fundo ele estava dizendo, é impossível, né? Os ossos estavam sequíssimos. E, gente, isso diz respeito a todo o período do exílio, mas quando você vê as fotos, você vê filmes do Holocausto, você percebe que até essa visão que Ezequiel teve diz respeito também a esse ápice, né? A esse ápice extraordinariamente cruel, né? Que foi provocado pelos nazistas e por Hitler, que jogavam o povo judeu nas valas, aqueles que não foram queimados, né? Nos fornos, né? Em Treblinka ou até mesmo em Auschwitz, né? Eles eram jogados em valas e viravam monturos de ossos secos, tá? Então, o estado do povo judeu, gente, depois do Holocausto, estava desse jeito. Dispersos, sem pátria, nenhum país queria recebê-los. Os judeus foram para navios e aportaram em diversos países, ninguém queria recebê-los. Os refugiados de guerra, os sobreviventes, e eles então encontraram lugar na sua própria terra, como Deus prometeu, porque em novembro de 1947 foi votada a resolução 181 da ONU
permitindo a criação do Estado de Israel, e no dia 14 de maio de 48 foi estabelecido o nascimento da nação de Israel, do Israel moderno. Tá? Então, fica claro aqui nesta primeira parte do processo de restauração que o Vale dos Ossos Secos representa a nação de Israel, enquanto esteve disperso pelas nações, sendo perseguidos por tudo quanto é tipo de gente, por todo tipo de religião. Eles não tinham pátria e eles eram realmente como esse vale de ossos secos. Mas aí vem a segunda parte do movimento de restauração, aqui revelado em Ezequiel 37, que é quando os ossos começam a juntar os outros ossos, quando as juntas, medulas, músculos, pele vão se juntando e de repente, aqueles ossos que estavam desconexos, separados, começam a se juntar para formar o exército que estava completamente destruído. Lá em Ezequiel 37, versículo 7, o texto diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Qual é o momento que se refere a esse versículo 7, que fala dos ossos se juntando e depois fala de juntas e pele e músculo e tudo mais? Eu creio que isso se refere ao movimento sionista. O movimento sionista, gente, começou a trazer para o povo judeu, em diversas partes do mundo, não foi um movimento coordenado, não foi um movimento que simplesmente uma pessoa fez uma propaganda para que acontecesse no mundo inteiro. Naquele tempo não tinha nem como isso acontecer, não é? Mas simplesmente os judeus começaram a ter o desejo de voltar para a terra de Israel para ter uma pátria. E eles começaram a vir de diversas partes do mundo, exatamente como o profeta Ezequiel fala, para se juntarem, para se reunir ali na terra de Israel, muito antes, tá? Muito antes do Holocausto, já no século XIX, muito antes de ONU votar a resolução 181, muito antes da declaração de Balfour, que foi dada em 1917, permitindo que o povo de Israel fosse comprar terras, lá na terra de Israel. Ou seja, o movimento sionista foi um movimento que começou a trazer o desejo para o povo judeu de retornar de todas as nações da terra, tá? Então, eu creio que este não foi um movimento de homens, mas foi o próprio Deus que estava por trás disso. O próprio Deus que começou a trazer dos quatro ventos da terra este desejo, esta vontade de voltar para a terra de Israel. Então, isso faz parte do segundo passo de Deus restaurar a nação de Israel. O terceiro passo desta restauração, irmãos, aconteceu no dia 14 de maio de 1948. E para mim, se refere aqui ao versículo 8 de Ezequiel 37, que diz assim: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ou seja, Ezequiel viu o exército se formando. De repente ele olha e já existiam milhões ou milhares de soldados de pé, vivos, mas ainda não tinha espírito sobre eles. Agora, o que se refere a isso? Qual é o passo da restauração? É o terceiro passo. E o que significa? Significa literalmente o fato de que Israel já voltou, já tem a sua terra, já tem as suas leis, já conquistou o direito, permaneceu ali a despeito de tudo e todos, mas ainda não receberam o Espírito de Deus. Porque nós sabemos que o Espírito de Deus só entra na pessoa quando a pessoa reconhece
a Yeshua como o Messias. Quando a pessoa nasce de novo. Então, nós estamos vendo o processo de restauração, a terceira parte da profecia já se cumpriu. Desde 1948 até agora, Israel só conquista territórios, aumenta. Todas as guerras que foram travadas contra este exército foram perdidas pelos inimigos. Por quê? Porque Deus é que está levantando este exército, que é a nação de Israel. Mas, pastor, então quando é que eles restabelecerão ou receberão o Espírito e serão completos? Quando houver a conversão de Israel como nação. A gente vê isso claramente lá no livro de Zacarias, quando o povo de Israel vai estar circundado pelos exércitos do anticristo, e eles vão olhar para os céus, e eles vão ver no céu a figura de Cristo, a figura de Yeshua, com as mãos traspassadas. Eles vão perguntar: mas o que é isso? Que são essas feridas nas suas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que haverá um grande choro na nação de Israel, um quebrantamento geral, e eles entenderão que Yeshua HaMashiach, que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias. Então, a conversão nacional de Israel, irmãos, porque a gente sabe que durante o período da grande tribulação, as duas testemunhas pregarão, muitos se converterão, os 144 mil pregarão, muitos se converterão, mas no Armagedon, irmãos, vai haver a conversão nacional de Israel. E o texto diz dos versos 9 a 14, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sob modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos restabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Portanto, meus queridos, a profecia de Ezequiel 37, dos versículos 1 a 14, mostra as quatro etapas deste processo de restauração de Israel. Num primeiro momento, eles estavam completamente dispersos e mortos como nação, como o vale de ossos secos. Num segundo momento, começa a haver juntamento de osso com osso, carnes e peles. Isso fala do movimento sionista, de todo mundo voltando para a terra de Israel. Não é isso? O terceiro momento é quando eles já se formam como um corpo, o exército está pronto, e se refere ao nascimento do Israel moderno no dia 14 de maio de 1948. Mas o último passo desse processo de restauração completa é quando Israel reconhece que Jesus é o Messias. Sempre foi ele, e ele então será reconhecido por todos num momento crucial, quando Jesus vai vir contra o anticristo e contra os inimigos de Israel para dar vitória para o povo judeu, e aí então eles receberão o Espírito e estarão completos, restaurados completamente. E uma profecia que foi profetizada há 2.600 anos atrás aproximadamente, já tem 3 das 4 etapas cumpridas. Então, meu querido, não tarda para que Jesus venha e a 4ª etapa da restauração do povo judeu se complete, porque a palavra de Deus não volta atrás. O que Deus prometeu, ele cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Querido, quero pedir mais uma vez para você que você dê um like nesse vídeo, que você o compartilhe e se lembre, da mesma maneira como Deus fez promessas para Israel, e as suas promessas
são cumpridas, assim também vale para mim e para você, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Confie nas promessas, profetize as promessas, espere nas promessas e Deus certamente cumprirá a palavra de Deus na sua vida. Beijo grande no coração de todos vocês, amo vocês. Fiquem com Deus.